Olá aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula preparatória do Enem de Geografia. Estamos no módulo 5, Urbanização, chegamos na penúltima aula deste módulo. Vamos falar sobre modernização e industrialização das cidades. Eu sei que isso poderia estar no módulo 7, como eu já havia falado anteriormente. Módulo 7 e módulo 5 se relacionam muitas vezes, né? Então, por isso, aqui no módulo 5, a gente fala sobre modernização e industrialização das cidades para fazer um comparativo com o avanço do crescimento urbano das cidades médias no Brasil atualmente, comparando isso à desconcentração industrial. Vamos primeiramente pensar que as primeiras grandes cidades do Brasil, elas vão crescer, assim como muitas cidades nos Estados Unidos e na Europa, elas crescem no entorno da indústria. A gente pode ver, observar, por exemplo, o mapa da cidade de Volta Redonda. Quando a gente olha uma visão aérea da cidade, então se a gente jogar aqui no Google, ou no Google Maps, ou no seu aplicativo de mapas favorito, você vai ver, colocar em Volta Redonda aí, você vai ver, dando um zoom out, que a cidade foi construída em volta da CSN. Então a gente procurando aí uma visão aérea de Volta Redonda, a gente vai ver muita poluição urbana, né? A gente vai ver muita, a gente já tá entrando aí na última aula, né? A gente vai ver muita poluição. Há uma indústria no seu centro, existe uma música, né? Que é o hino do clube, né, do Volta Redonda Futebol Clube, que fala: o município é seu braço, a indústria é o coração. Porque a indústria, né, a CSN, obviamente o Volta Redonda Futebol Clube surge muito de um time amador que existia de funcionários da CSN, mas também quando a gente olha para o processo urbano de Volta Redonda, de muitas cidades no Brasil, existe essa relação da indústria com o meio urbano. Né? A indústria não está tão no centro como é o caso de Volta Redonda, que a indústria está no meio da cidade. A cidade cresceu totalmente em volta da usina, mas a gente também tem cidades que as indústrias foram crescendo no seu entorno, foram crescendo cada vez mais os bairros em volta. Então existem inúmeras vilas operárias, bairro operário, bairro da usina alguma coisa. Aí o bairro tem o nome da empresa que existia ali anteriormente, né? Vai ter o nome do fundador da empresa. Então a gente tem muitas cidades operárias, cidades industriais pelo mundo todo, né? Obviamente que o maior exemplo de cidade operária do mundo é Detroit, nos Estados Unidos, né? Tanto que as indústrias, quando começaram a falir ou fechar ou mandar sua produção para a China ou para outros países asiáticos, Detroit declarou falência, porque a cidade cresceu como uma cidade de função industrial, né? Então, quando a gente olha para essas informações, falei que ia mostrar para vocês, mas não achei uma imagem mais específica a não ser a do mapa mesmo, né? Então a gente consegue observar. Deixa eu colocar para vocês aí para não ficar minha palavra aqui jogada no ar, né? Quando a gente olha para Volta Redonda, aquela imagem de satélite, né? Vai observar isso aqui. E Volta Redonda, deixa eu jogar para vocês, calma. E Volta Redonda, ela fica numa área muito estranha, né? Quando nunca viu Volta Redonda, não conhece a cidade, é muito feio. Eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto da minha cidade, mas é muito feia quando a gente observa que a cidade está ali numa área muito poluída, né? É uma área muito suja. Por isso a gente chega lá na última aula falando de questões, né, de problemas ambientais urbanos. Vou funcionar para vocês aqui, ó. Então, isso aqui é a cidade de Volta Redonda. Essa mancha escura aqui no centro é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, a cidade foi crescendo em volta da CSN. A gente olha aqui, ó, aproximando, é a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina Presidente Vargas, né, com toda a sua estrutura, desde a área de aços longos até a fábrica de cal, a fábrica do cimento Tupi ali atrás. Então a gente tem bairros, por exemplo, aqui o Ciderville ganha pela primeira vez agora, em 2024, um viaduto de acesso ao bairro, que não existia, né? A partir desse viaduto aqui, ó, que é aliás, essa ponte, né, que é o elevado Presidente Castelo Branco, tá vendo aqui o asfalto escuro? É porque pela primeira vez eles tiveram um acesso direto ao bairro, que eu acredito que o prefeito que inaugurou essa ponte a primeira vez, ele ia tentar fazer um acesso a partir daqui. Dá pra ver que tem um jardim aqui tudo. A ponte acaba do nada, essa parte de jardim, e continua sendo parte de rua, né? Então agora tem um acesso ao bairro Ciderville, porque o bairro Ciderville são só essas ruazinhas aqui, ó. Se não me engano, são 3 ou 4 ruas, né? É rua K, rua alguma coisa, rua J, rua L, né? A gente tem a rua G, rua K de novo. São pouquíssimas ruas. É rua Eulâmpio Pereira da Silva.
não deixar em branco. Agora eles construíram lá um acesso, obviamente, ano de eleição, né, o prefeito de Volta Redonda decidiu inaugurar aí essa alça, né, que liga o elevado Castelo Branco para o bairro Ciderville. Porque antes, para chegar no bairro Ciderville, olha que loucura, hein? Olha que loucura. Para chegar no bairro Ciderville, você vinha de uma área, tá vendo aqui também toda residencial, você vinha aqui por essa via, que é a via Sérgio Braga, passando bem, muito próximo, né, da CSN aqui. Você tinha que entrar nesse território, que já é um território da CSN, tinha que entrar aqui, passar por essa rua aqui, que é a rua Situza, mas na verdade é um viaduto, tá? É um pequeno viaduto que cruza por cima da linha férrea. Vai sair do lado da fábrica de cal, que é a fábrica de cal da CSN, tá? Isso aqui tudo é cal. Esse pó branco, obviamente, ele é respirado pela população local. Você desce por aqui, aqui praticamente já não tem asfalto, é tudo cal. É uma coisa horrorosa, uma rua horrível. O vice-presidente Wilson de Paiva, vice-prefeito, desculpa, presidente Paiva, vice-prefeito Wilson de Paiva, desculpa. A gente veio aqui, é uma rua que quase não dá pra ver o chão, né? De tão branco que é muito ruim, cheio de buraco. Quando chove, vira um lamaçal. E aí você vira pra Rua K. Olha que loucura. E aí você vira pela Rua K. Isso aqui tudo é fábrica de cal, tá? Não é piscina, não, é fábrica de cal. Passa pela Rua K, colado ao Rio Paraíba do Sul, até chegar no bairro. Era esse o caminho que a população daqui tinha que fazer. Por quê? Porque é um bairro, tecnicamente, um bairro industrial, né? Um bairro que foi construído para os operários, ou pelos operários, dentro do território da CSN praticamente, né? E aqui uma outra passagem para chegar, só que eram só para pedestres, né? Que é a passarela aqui. Passarela, então tem até nome, Guiomar Tibúrcio Mota, né? Que você pega aqui do lado do viaduto, do lado da ponte, né? Do lado do Posto Independência e atravessa a pé. Muitas vezes perigoso passar por aqui, porque aqui não é uma área muito tranquila à noite, né? Uma área um pouco esquisita. Falando de violência, prostituição, aqui acontece um pouquinho, tá? Na minha cidade. Então aqui a gente tá falando do final da cidade já, a área periférica do município, tá? Porque o município acaba aqui, nessa área aqui depois da Hyundai, e começa a Barra Mansa, tá? Que já é o trecho que pertence a Barra Mansa. Isso mesmo, aqui já é Barra Mansa, ó. Barbará, aqui a área do Barbará já é Barra Mansa. Então essa região é uma região que cresceu em volta da indústria. Isso tudo aqui é a CSN, né? A gente tem toda essa área que cresceu em volta da CSN. Ainda é CSN aqui, tá? A gente tem toda essa área que cresceu em volta. Hoje, com o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento industrial, a gente tem polos industriais. Eu vou até usar ainda o Google Maps para enxergar isso melhor quando a gente vai, por exemplo, para Resende, tá? Resende tem o seu polo industrial. Olha a cidade de Resende. A gente tem o aeroporto de Resende, a gente tem todas essas áreas que são áreas residenciais, né? A gente tem uma área aqui, ó, que essa área é uma área industrial, mas olha bem, a cidade está toda para cá, né? A cidade está toda aqui nessa região, a indústria está dentro do meio urbano, mas ainda assim está distante das áreas centrais do município, né? Aqui ainda é Resende. E aí a gente olha bem, aqui o shopping da cidade fica bem distante mesmo da indústria, fica nessa área aqui, na beira da Via Dutra, área de acesso, né? Mas Resende tem o seu polo industrial, tá? Então a área industrial de Resende é bem distante. Então a gente olha para cá, ó, e aqui se confunde muito algumas áreas, tá? Aqui a gente tem Resende, Quatis e Porto Real, compartilham muito dessas áreas industriais aqui, dos polos industriais, tá? Então aqui se eu der um zoom out, a gente vai ver que isso aqui já é Porto Real, tá vendo? Então aqui uma parte é Resende, uma parte é Porto Real, uma parte já é Quatis. Então, a gente tem uma questão aqui. Mas em Porto Real, a gente tem a Stellantis, por exemplo. Aqui tá escrito Peugeot, mas não chama mais Peugeot não. Aqui é Stellantis, tá? Aqui a gente tem a fábrica da Volkswagen Caminhões, a fábrica da Stellantis de Porto Real, que hoje fabrica, curiosamente, não os carros da Peugeot, mas os carros da Citroën, porque os carros da Peugeot hoje são fabricados na Argentina, tá? Já em Resende, a gente tem a Nissan. A fábrica da Nissan do Brasil fica em Resende, tá vendo? Então a gente tem polos industriais que são distantes da cidade. Aqui, por exemplo, o polo industrial de Resende fica próximo ao Campo Belo, a Fazenda da Barra, né, o Grau Embaixador, da Morada da Barra, bem distante do centro urbano, tá vendo? Tem uma distância boa. Já a fábrica, aqui, que eles chamam de Peugeot, porque a Peugeot já, né, meu carro é um Peugeot, foi fabricado lá. A gente tem a fábrica aqui da Stellantis, a fábrica da Volkswagen Caminhões, que é até distante do centro de Porto Real, que o Quatis é bem pertinho, tá vendo? Então Porto Real é um pouco mais pra cá, ó. Não é tão pertinho do centro de Porto Real, que tem tem um aclive, a gente tem uma distânciazinha, não é
a cidade no entorno dessa área, até porque Porto Real, Coati são cidades mais rurais, não são cidades industrializadas de fato, né? Tem o seu polo industrial ali, com algumas indústrias, mas não é igual Volta Redonda, que você vê aquela indústria destacada no meio da cidade, né? Uma cena que é até horrível de se ver em volta dentro de um mapa de uma cidade. Então, a cidade gira em torno da CSN. Tá tudo aqui, os centros comerciais e urbanos, para quem não é de Volta Redonda, é aqui, ó, Vila Santa Cecília, conectada com a CSN. Aterrado, grudado no terreno da CSN. E o Retiro, que era um terreno que era para ser uma área preservada, porque as chaminés da CSN são viradas para o Retiro. Então, aqui é o bairro Retiro, que também é um centro comercial gigantesco, né, que está conectado à CSN, inclusive por uma ponte, tá, que conecta a Ilha da Esfinge, que é uma ilha que pertence à CSN dentro do Rio Paraíba do Sul, até dentro da CSN. Existe uma pontezinha aqui, ó, de pedestres que faz essa ligação entre o bairro Retiro e a própria CSN. Tá? Então essas são as informações que a gente precisa entender sobre o processo de modernização e industrialização das cidades. Enquanto as cidades se industrializavam e se modernizavam, elas eram construídas em volta das indústrias. Isso na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Tá? Hoje, há um crescimento das cidades médias. Então, Volta Redonda, Resende, Itatiaia. Não mostrei Itatiaia para vocês, que também tem um polo industrial, né? Que é logo depois de Resende aqui, a gente tem Itatiaia, ó. Tá vendo? Aqui é o centro de Itatiaia, a rodoviária, toda essa área central de Itatiaia. Mas quando a gente olha para cá, ó, a gente vai ver algumas indústrias, incluindo a Jaguar Land Rover, né? Que é a Tata, né? A Tata Auto. É o grupo da Jaguar Land Rover aqui, também fica em Itatiaia. Mas aqui o centro de Itatiaia tá para cá, a indústria tá para lá, né? A Michelin, desculpa, Michelin. Aqui tinha Hyundai também. Aqui, ó, Hyundai de equipamentos de construção civil, né, com máquinas pesadas, reta escavadeira, fica aqui também. Então, até Itatiaia tem mais indústria no seu polo do que Resende e Porto Real, né? Mas, enfim, é isso. A gente tem... Olha a proximidade. Aqui já tá Resende, tá? Itatiaia tá aqui, que já tá Resende. Então, como eu mostrei pra vocês, aqui já é Porto Real, né, aqui, e aqui já é Coati. São cidades muito próximas umas das outras, né? Isso inclui ali, pensa no nosso processo de conurbação, lembra? Mas olha a quantidade de pedaços que não são urbanizados, ó. Tá vendo? Tem várias áreas urbanas. Aqui a gente já tá em Guaratinguetá, a gente tem Cachoeira Paulista. Cadê? Queluz. Olha Queluz. Ó o centro urbano de Queluz. Olha que pequenininho que é, tá vendo? A gente tem áreas que não fazem essa conexão direta entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Através da viaduta. Roseira também é uma cidade bem menorzinha, tá vendo? Tanta área urbanizada. Aparecida, né? Uma cidade menor, ó. Olha, Guaratinguetá bem maior do que Aparecida. Aproveitar que eu já passei por aqui, né? Taubaté é uma cidade enorme, né? Uma cidade bem grande. E depois de Taubaté a gente tem Caçapava, que é maior do que algumas cidades que a gente viu por ali. Eu passei por Pindamonhangaba e nem falei dela, né? Ela tá aqui, ó, antes de Aparecida. Depois de Aparecida, né? É Roseira. Pindamonhangaba, nem falei dela, nem vi. Pindamonhangaba aqui, ó, tá vendo? Ela nem é colada aqui na Dutra, né? Um pouco mais pra dentro. Então a gente tá vendo essas cidades. Deixa eu chegar em São José. Uma cidade bem grande aqui, ó. São José dos Campos é uma cidade bem grande. Eu falei do trem-bala, né? Do trem de alta velocidade. Aqui, ó. Parar em São José dos Campos e vai parar em Volta Redonda. É bem maior que Volta Redonda, inclusive, tá? Cidade bem legal. Bem urbanizada. Mas olha a distância de São José para São Paulo. É coladinha. Porque aqui a gente já tem Mogi das Cruzes, Suzano, Jundiapeba, que eu nunca ouvi falar. Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo. Olha aqui a região metropolitana de São Paulo. Olha a malha urbana de São Paulo se expandindo e chegando ao ponto de ser tão conurbada, a conurbação é tão grande que a gente não consegue muito identificar onde começa uma cidade e onde termina outra. São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, são cidades, tá? Mauá, são cidades, não são nem bairros. Tá? São áreas que ficam tão coladas que a gente não consegue compreender essa relação. Aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente tem a conexão com a Baixada Santista, ó. Santos, aqui em cima a gente vê Cubatão, São Vicente, que divide a ilha, né? A ilha de São Vicente é dividida entre Santos e São Vicente. Praia Grande e Guarujá, né? Essas cidades aqui, elas são todas conurbadas com essa relação da Baixada Santista sendo Santos. Então, uma cidade regional, né? Se tivesse a conexão, de fato que aqui a gente tem uma serra, né? É bem difícil a gente ter uma conexão aqui. Então a gente já considera aqui sendo uma conexão entre São Paulo e Santos. É uma viagem aqui rapidinha, de meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Quando a gente sobe
essa área, a gente já chega aqui Jundiaí, que está na região metropolitana de São Paulo, e conecta a região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana de Campinas. Meu avô paterno era de Jundiaí. Então aqui a gente conecta a região grande Campinas com a região da grande São Paulo. Quem conecta isso? A cidade de Jundiaí, assim, o seu entorno também, a grande Jundiaí, né? A gente tem algumas cidades aqui perto, tá? Que conectam Jundiaí, porque Jundiaí é uma cidade regional que conecta ali as outras áreas. Acabei voltando no tema de hierarquia urbana só porque a gente já tá aqui mesmo, né? A gente passa por aqui também, tá? Então, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, são cidades bem menores que estão conectadas na conurbação com Campinas, né? E Jundiaí tem outras cidadezinhas aqui também que se conectam a ela até chegar na conexão com a região metropolitana de São Paulo. Lembrando, Jundiaí é região metropolitana de São Paulo também, tá? Então essa malha aqui, vamos pro Rio pra vocês verem, ó. Região metropolitana do Rio, olha lá, ó. Tá vendo? Essa é a malha urbana do Rio. Quando eu mostrei o desenho pra vocês, ela se expandia, não se expandia tanto assim, não, ia até Paracambi, não ia até Paulo de Frontin, não, ia até aqui, ó, tá vendo? Paracambi, a gente tem algumas áreas aqui, Itaguaí, Queimados, tá? Miguel Pereira não entra nessa região metropolitana, porque Miguel Pereira já é região serrana, tá mais conectada a Petrópolis, tá? Aqui, ó, Maricá, Saquarema, Itaboraí, São José da Boa Morte é brabo, Magé, São Gonçalo, Niterói nem tá aparecendo aqui, cadê Niterói? Niterói, tá? São cidades todas dentro da região metropolitana do Rio. Olha a malha urbana do Rio, é bem menor do que a malha urbana de São Paulo, mas são as duas maiores metrópoles, ó. Uma distância um pouco maior pra gente tirar as ruas, a gente consegue ver as duas manchas urbanas, ó. E a gente vai para Belo Horizonte, a mancha urbana de Belo Horizonte. Como eu falei para vocês, Brasília é uma metrópole extremamente importante. Tá aqui Brasília se conectando com todas as suas cidades satélites, né? Então é isso aí. Entendido isso, gente, vamos para a última aula, que é dedicada aos problemas ambientais urbanos. E a gente encerra esse módulo para a gente fechar esse módulo de vez. A gente vai para clima e vegetação, que é um módulo um pouco mais curtinho, tá? Não minto, é um módulo bem mais curtinho do que esse. E a gente vai para o outro, deixa eu ajudar aqui, pronto. E a gente vai depois para economia e industrialização, que é bem grande, bem interessante. E depois a gente vai para outros 3 módulos que são um pouco menores do que esse aqui, mas são um pouco maiores do que clima e vegetação, né? Mas é porque a gente precisa falar de conceitos fundamentais, e esses conceitos eles são extremamente importantes. Vamos para a última aula e a gente encerra já já esse módulo para você.